Reverendo diácono, queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje descreve o amor de Deus para com as criaturas, principalmente para com os pecadores. Como diz o profeta Ezequiel no capítulo 18, Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Através desta leitura se pode até fazer uma comparação, muitas vezes, com aquele que detém o poder. Aquele que tem o poder na mão, poderoso, muitas vezes é injusto, porque ambiciona mais poder. Muitas vezes é rigoroso porque não ama o subalterno, tem medo até de perder o poder, morre com o seu pecado. Deus, que é o poder supremo, todo-poderoso, não teme ninguém, ama os acusados, quer a conversão dos pecadores e traz a vida. A vida que Deus vem dar é a vida nova, transformada diante daqueles que querem mudar o seu coração. Por isso, a imagem de Deus hoje é a imagem daquele que é um pedagogo, daquele que vem para corrigir os seus filhos. Imagine você pinta a sua sala de branco, de repente seu filho pega uma canetinha e começa a desenhar na parede. E aí você chega inflamado de chateação, pega um chinelinho, dá umas palmadas, dizendo que está corrigindo o seu filho. A pedagogia de Deus, ela também pode ser encarada dessa forma. Deus, ele corrige os pecadores com a intenção de lembrá-los do seu pecado e que eles possam, de fato, a partir daí modificarem a sua vida. E quando o pecador se volta para Deus, Deus já se encontra voltado para ele. É um pouco a história do filho pródigo que vai ao encontro do seu pai e o pai já está lá na porta esperando o seu filho voltar. Perdão é isso, é a síntese do Deus que se encontra com o pecador e o homem que procura a presença do Pai. Ou seja, conjuga-se aqui hoje o amor do pecador, que está sendo chamado arrependimento e a contrição, com o amor de Deus, que dá o perdão ao pecador. Foi o que aconteceu com Zaqueu, o publicano do evangelho de hoje. Zaqueu procurou ver Jesus, por isso subiu numa árvore, e por isso temos duas razões porque ele subiu na árvore. Primeiro, que ele era baixinho, pequenininho, precisava enxergar melhor Jesus, mas também porque ficaria escondido dos comentários alheios, já que ele era um pecador público, um publicano, e por isso precisava, tinha o desejo de ver aquele homem. Mas Jesus estava à procura de Zaqueu, como também está à procura de todos os publicanos, pecadores, para oferecer não só a eles, mas a nós hoje a salvação. Como entender isso? Jesus os chama pelo nome. Zaqueu, desce daí da árvore, como se de fato conhecesse, como se realmente fosse ao encontro daquele personagem. E Jesus vai dizer lá, no versículo número 5, Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Assim aconteceu o encontro. Em seguida vem a parte mais importante do relato, que é a reação de Zaqueu e o comentário de Jesus. Zaqueu diz lá no versículo número 8, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. O gesto de Zaqueu, que quer restituir 4 vezes mais ao que havia defraudado, é a doação da metade dos seus bens, revela o gesto concreto, nasce dali a conversão interior, ou seja, uma mudança de vida concreta provocada pelo encontro com o Senhor. Em toda a liturgia, em todos os momentos, Deus também realiza o encontro conosco. Será que o nosso encontro com Deus provoca em nós também uma mudança significativa? Não uma mudança qualquer da boca para fora, mas uma mudança concreta do coração do ser humano. Por isso, então, devemos ficar atentos para entender e compreender a mensagem de Deus para a nossa vida. Um minutinho. A experiência de Zaqueu, então, queridos irmãos e irmãs, foi essa. Ele, encontrando o amor, que é o próprio Deus, descobriu, então, que ele é amado. E por isso tornou-se alguém capaz de amar os seus irmãos. Talvez seja por isso que muitas vezes encontramos pessoas que não amam, não conseguem amar o seu próximo, porque não se sentem amados por Deus, porque quando nós nos sentimos amados por Deus, somos capazes de amar o próximo, somos capazes de amar o irmão.
Agora, Zaqueu não olha mais o seu irmão como um objeto em que ele está ali para tirar dinheiro dele, para roubá-lo. Não, ele agora encara o seu irmão como aquele que deve ser amado. Por isso a sua vida foi transformada. E a nossa vida também precisa ser transformada, principalmente diante do evangelho que acabamos de escutar. E Jesus disse lá no versículo número 9, hoje a salvação entrou nessa casa porque também este homem é filho de Abraão. Ou seja, a esses, aos outros pecadores que pertencem ao povo da eleição, da promessa, foi reservada para eles a salvação, como também para nós foi reservada a salvação. E o último versículo fecha todo esse relato, todo o sentido da liturgia de hoje, principalmente quando olhamos o versículo de número 10. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar a salvação, veio procurar e salvar, o que estava perdido. Amados irmãos e irmãs, algumas questões também vão aparecendo dentro da liturgia de hoje. Por exemplo, Jesus chegou perto daquele personagem, olhou para ele, olhou para Zaqueu, pediu que descesse da árvore, pois hoje ele queria ficar na casa daquele homem. Quando se olha Jesus passar, quando encontra Jesus, seja, por exemplo, na liturgia, é o momento da graça, é o tempo da graça, é o tempo da salvação. E não podemos perder nenhum momento diante desse fato. Ele ainda olha para as pessoas que se sentem muitas vezes sem sentido, sem desejo, sem vida, sem fé. Jesus jamais passará adiante daqueles que precisam dele, até porque ele veio salvar, veio buscar aquele que aquele que está realmente perdido. Uma outra questão importante, qual a reação das pessoas que são desafiadas por Jesus? Em diversos momentos da Sagrada Escritura, encontramos pessoas que são desafiadas. Por exemplo, o jovem rico em Lucas 18, no versículo de número 23, quando Jesus fez aquela proposta para ele, diz o relato do Evangelho que ele foi embora triste porque possuía muitos bens. Ou seja, ele foi desafiado por Jesus e foi embora triste porque não aceitou o chamado do Senhor. Outras pessoas vão fazer como Zaqueu, descerem depressa e receberem Jesus com alegria. Deus, queridos irmãos e irmãs, não impõe a salvação. Como também a igreja não impõe nada a cada um de nós. Não impõe. Está lá, a CNBB preparou uma listagem com tantos requisitos para você votar. E você deve olhar aqueles requisitos, mas não vai impor. Você vai decidir em que candidato você vai querer votar. Depois carrega consigo todas as consequências. Mas a igreja não vai impor, nunca vai dizer, vote nesse ou vote naquele, por exemplo. Jamais. Dizem que a igreja deve ser imparcial nesse sentido. Não sei se deve ser imparcial, não, mas a igreja deve sempre manifestar um caminho, deve sempre mostrar a verdade, deve sempre revelar os valores. A igreja sempre vai lutar com a vida, vai lutar por tantas outras doutrinas, e é isso que a gente deve cumprir como católico. Mas no caso de Zaqueu, ele aproveitou hoje da sua vida, não deixou Jesus passar. Zaqueu expressou sua alegria porque encontrou alguém que não o condenou, mas teve misericórdia para com ele. Terceiro ponto importante, não interessa o que os outros achem de você, não interessa. Para Jesus, você sempre será alvo do seu amor, sempre. A profissão de Zaqueu fazia desse homem uma pessoa desprezada, caluniada, evitada por todos, mas não por Jesus. Pelo contrário, o Senhor vai em direção daquele homem, não com palavras de desprezo, mas a palavra que vem oferecer a Zaqueu é uma palavra de vida eterna. E hoje a liturgia está sendo oferecido isso a cada um de nós, uma palavra de vida eterna. E quarto ponto, são as perguntas que vão aparecendo dentro da liturgia de hoje. As perguntas que você deve fazer no dia a dia da sua vida. Por exemplo, reparem no evangelho de hoje. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Ou seja, tem algo que está atrapalhando Zaqueu.
de ver Jesus, de encontrar Jesus, de falar com aquele homem que era aquela multidão. A pergunta que eu faço é: quem faria o papel da multidão hoje para você não conseguir enxergar Jesus? Quem é essa multidão que atrapalha você de enxergar Jesus? Será que é o seu pecado? Será que é o seu vício? Será que são suas paixões? Será que é um membro da comunidade? Será que é um coordenador? Será que é uma pessoa da sua casa? Enfim, tantas coisas poderíamos falar aqui, fazer o nosso exame de consciência. Mas tem outra questão, outra pergunta. Quem foi para você a árvore que o fez ver Jesus? Repare que Zaqueu subiu na árvore e foi ali, naquele momento, que viu Jesus. Quem foi a árvore que fez você enxergar Jesus? Foi um retiro espiritual? Foi uma palavra do seu irmão de comunidade? Foi enfim, tantas coisas que poderíamos mencionar. Outras perguntas. Você já desceu da árvore? Jesus passa, você está lá em cima na árvore e Jesus diz: fulano, Maria, José, João, Pedro, André, desce da árvore que eu quero ficar na sua casa. A pergunta é: você já desceu da árvore? Simbolicamente falando, isso tem um sentido muito grande para a nossa vida, principalmente aqueles que vivem a sua fé. Você já desceu da árvore? Jesus já está morando no seu coração ou ainda depende de alguém para encontrá-lo? O que pode estar impedindo você de receber Jesus na sua casa, no seu coração? Você tem sido generoso com o próximo, assim como Deus é consigo? E tantas outras perguntas que poderiam surgir diante da nossa meditação hoje. Amados irmãos e irmãs, Zaqueu é o convertido da última hora. Jesus está indo para Jerusalém, onde vai acontecer todo aquele cenário, paixão, morte, e faltam ainda 30 quilômetros para a sua meta, o seu caminho. Mas aqui encontra com Zaqueu, e Zaqueu é o convertido da última hora. Estamos também chegando ao fim do ano litúrgico, estamos, se eu não me engano, no 31º domingo do tempo comum, 32º, terceiro, e vem o 34º e termina o ano litúrgico. Ou seja, nós também somos hoje chamados de convertidos da última hora. Estamos aí para celebrar a grande festa da nossa padroeira, somos os convertidos da última hora, ou não somos os convertidos. Então temos que pensar tudo isso. Estamos então chegando ao fim do ano litúrgico e é a hora de acolher aquele que nos visita. Será que estamos dispostos a acolher o Senhor? O acolhimento que acontece deve ser um acolhimento no coração, e para acolher o Senhor, o que deve acontecer? O homem deve esvaziar o seu coração de tudo aquilo que é mal, do orgulho, da prepotência, da vaidade, dos falsos valores, tudo aquilo que muitas vezes precisa esvaziar para Deus deixar, ou melhor, para deixar Deus entrar. Por isso esse é o grande desafio hoje para a nossa vida, é abrir o nosso coração, porque o Senhor quer ficar na nossa casa, é esvaziar o nosso coração pecador e deixar que Deus entre e faça ali a sua morada e transforme a nossa vida. Quando isso acontecer, aí sim o Senhor vai dizer a cada um de nós: hoje a salvação entrou neste coração, ou hoje a salvação entrou nesta casa. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,